Olá você, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os 4 filmes de Sobrenatural, ou Insidious. Vou falar sobre o que é uma obsessão, como evitar a obsessão, como se livrar de uma obsessão. Os 4 filmes Sobrenatural, filme de terror. Olá, cinéfilos, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Vamos indo direto ao ponto. Os filmes Sobrenatural são 4 filmes, certo? Ou Insidious, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Insidious em inglês. Esses filmes falam basicamente sobre fantasmas, sobre sobrenatural, sobre espiritualidade, sobre espíritos encarnados, espíritos ruins que influenciam de forma muito negativa os vivos, né? As pessoas que estão vivendo. Isso tem um nome, se chama obsessão, né? Quando espíritos estão influenciando de forma negativa os vivos, se chama obsessão. A Igreja Católica denomina de possessão demoníaca, certo? Mas para o Espiritismo não existem demônios, não existe demônio. Então, nós usamos o termo obsessão. Importante ressaltar que as obsessões, assim como as doenças e as demais atribulações da vida, são provas e expiações para nós que estamos aqui encarnados, espíritos encarnados aqui na Terra. Algo que nós temos que pagar, ou, como disse, um teste que nós temos para passar. Como todas as demais situações adversas que enfrentamos aqui na Terra. Bom, basicamente existem 3 graus, 3 níveis de obsessão. A simples, a fascinação e a subjugação. A simples é quando o espírito ele causa uma influência negativa na pessoa e a pessoa sente apenas um mal-estar generalizado, não sabe explicar, uma falta de ar, um mal-estar inexplicado, certo? Então, uma obsessão do tipo simples. A fascinação tem gente que acha que é das mais perigosas das obsessões, porque exatamente a pessoa acredita que as ideias que ela tem são delas mesmas, mas na verdade, na fascinação, o espírito que está ali obsediando, o obsessor que está ali influenciando ele, faz com que ele tenha ideias fixas, faz com que ele tenha um pensamento único, né, em sexo, bebida, comida, enfim, várias coisas, fazendo com que o obsidiado acredite que aquelas ideias são dele mesmo, mas na verdade não são. Essa é a fascinação. E a subjugação. A subjugação, tem outros que dizem que esse é o pior dos níveis, porque na verdade, na subjugação, o obsidiado, que está sofrendo a influência do obsessor, ele sabe que o que ele está fazendo é errado, mas ele não consegue deixar de fazer. Ou seja, ele perde a vontade própria. Na subjugação, o espírito obsessor obriga ele a fazer coisas que ele sabe que não estão certas, que são erradas, mas ele não consegue deixar de fazer, parar de fazer, certo? São basicamente esses os 3 níveis de obsessão. Existem alguns fatores que predispõem as pessoas a serem obsediadas, ou seja, a sofrerem algum tipo de obsessão, certo? O instinto que a pessoa nasce, lesões no perispírito, que são lesões que a pessoa, ao praticar um ato físico,
ferem o espírito porque não estão de acordo com as leis que regem a vida. Ou seja, em outras palavras, são as pessoas que cometem suicídio, seja aquelas pessoas que de alguma forma cometeram suicídio, aquele trauma foi tão forte para o espírito que vem e acompanha ele na outra vida. Muitas e muitas vezes são necessárias 2, 3, 4, 5 vidas até que eles recuperem totalmente daquele trauma. Então a pessoa pode vir nesse mundo sem uma perna, sem um braço, sem uma mão, sem um olho, sem um órgão interno, ou com uma lesão no cérebro, certo? Então esses são lesões no perispírito que também influenciam. Além disso, imperfeições morais. Imperfeições morais é o apego às coisas materiais, o egoísmo, o orgulho, a sensualidade, o abuso da força e do poder para oprimir os outros, né? São imperfeições morais. A psique, né? A psicologia da pessoa, a personalidade dela, né? Pessoas com fobias, neuroses, psicoses, complexadas, inseguras, reprimidas, autoritárias, vaidosas, mentirosas, submissas, etc. Essas pessoas também estão sujeitas à obsessão, né? Educação familiar. Os pais devem desenvolver os seus filhos pela educação, ou seja, os pais devem sempre zelar pela educação dos seus filhos. Se isso não é feito, também pode, né, tá gerando brecha para obsessão. Meio social. Quando o ser humano está mergulhado numa atmosfera de vício, né, ou vícios, ele pode ou não resistir às tentações do meio. Em outras palavras, se ele vive numa comunidade, num bairro, numa cidade, em que todo mundo é corrupto, todo mundo é ladrão, todo mundo é viciado em drogas, existe a grande chance dele também se tornar corrupto, ladrão, ou viciado em drogas, ou alcoólatra, se for o caso, ou não. Tudo depende da vontade dele, e se ele resistir a essa tentação, essa demanda, exigência que o meio está fazendo para ele de se tornar uma coisa ruim, se ele resistir, ele vai ser uma prova, um modelo a ser seguido, certo? Ele veio ali naquele meio, naquele momento, para resistir e para servir de exemplo para os outros. Eu estou fazendo agora os vídeos, tentando fazer os vídeos mais curtos, então eu quero que vocês vejam, digam se está legal, se tem que diminuir o tempo. Estou tentando se tornar mais sucinto possível. Sei que teriam vários outros pontos que eu poderia estar trazendo aqui, abordando do filme, ou sobre a questão da obsessão, mas posso trazer em outros vídeos com certeza, né? Peço que você se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva no canal, que outras pessoas vejam, porque no momento que você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube, ele entende que é um vídeo bom, que tem um conteúdo legal e recomenda para outras pessoas. Então se inscreva no canal, dê um like, certo? Para que o canal vá para frente, possa fazer mais vídeos, trazer mais vídeos, está ajudando cada vez mais pessoas. Afinal de contas, tem como prevenir-se de ser obsidiado, sofrer uma obsessão? Tem. É muito simples. Basta que você pratique o amor aos outros. Traduzindo outras palavras, praticar o amor, pratique a caridade. E basta que você faça aos outros somente aquilo que você gostaria que fizessem a você. Basicamente isso, nada demais. Se fizeres isso, vai estar evitando com certeza a obsessão ou a possessão. A desobsessão. Bom, caso você já saiba ou suspeite que esteja sofrendo
de algum grau de obsessão. Existe como fazer a desobsessão? Claro que existe. Os pontos são os seguintes: reforma moral ou reforma íntima, certo? Conhecimento da espiritualidade, conhecimento da doutrina espírita, por exemplo. Assistência na casa espírita, ou seja, a pessoa vai até a casa espírita e busca saber se realmente está sofrendo de obsessão e busca um tratamento, pois as casas espíritas têm tratamento para desobsessão, sim. A prece, muito importante. A prática constante, diária da prece. O passe, a água fluidificada, também na casa espírita ou mesmo em casa, dependendo hoje em época de pandemia na internet, né? Tem grupos espíritas, tem casas espíritas hoje em época de pandemia que fazem uma reunião espírita em que a água é fluidificada, mesmo que não estejamos numa casa espírita. O passe é só realmente com o médium na casa espírita, mas com certeza é importante. Evangelho no lar, também prática do Evangelho no lar, a leitura e o entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo menos 1, 2 vezes por semana, ou até se for necessário, todos os dias. O Evangelho no lar, leitura, o entendimento de trechos do Evangelho. E a caridade, que eu bato sempre no mesmo ponto em todos os vídeos. A prática constante, a prática diária, a prática da caridade. Mais ou menos possível. Os filmes falam resumidamente sobre desdobramento astral, sair do corpo, ou sonhos lúcidos, como alguns chamam. Então, nesse ponto eu vou falar que realmente isso é perigoso, extremamente perigoso, certo? O filme fala que tem ali personagens que têm esse dom natural de saírem, né, dos seus corpos, ou seja, eles sempre que dormem saem dos seus corpos e visitam o plano astral, ou o mundo do além, o mundo dos espíritos, ou como chamou lá quando fundou o espiritismo, Allan Kardec, a erraticidade. Esse é outro termo que é muito utilizado no espiritismo para se referir ao mundo do além, a erraticidade. O que acontece? Realmente tem pessoas que têm uma facilidade muito grande, né, para saírem dos seus corpos e conhecerem a erraticidade. A verdade é que a esmagadora maioria de todos nós não tem esse dom. Sempre que dormimos, sim, nosso perispírito, nosso espírito, nossa alma, ela se desloca do corpo, ela sai um pouco, chegando muitas vezes a ficar 1 metro, meio metro, na esmagadora maioria das vezes fica dentro do teu próprio quarto, da tua própria casa. Algumas vezes o espírito sai mais longe, mas raramente nós lembramos disso. Às vezes, quando temos alguns sonhos muito lúcidos, verdadeiros, que a gente diz, parecia tão real, aquele sonho, eu me lembro dos detalhes, parecia tão real, é porque realmente não era só um sonho, nós saímos dali do corpo e fomos para algum lugar em que conhecemos algumas pessoas, vimos algumas situações em alguns lugares. Resumindo, sempre tem um propósito, sempre tem um porquê. Jesus Cristo, no Altíssimo, os espíritos de luz, eles só permitem esse tipo de viagem astral com um propósito. Ou seja, não é qualquer um, eu vou para fazer práticas, eu vou, como vocês já devem ter visto aí na internet, eu vou descalcificar a minha glândula pineal,
eu vou sair. Não, tu não vai sair. Tu só vai sair se os espíritos quiserem. Tu realmente só vai conseguir sair do teu corpo se tiver um propósito, ou seja, se for para tu sair em algum lugar e ver alguma coisa que vá contribuir com o teu crescimento, tua evolução espiritual. Se não, eu vou sair para visitar Paris, eu vou sair para visitar Júpiter, eu vou sair do meu corpo para ir para a ilha tal, para as praias tal lá, vou sair para ver o que o meu ex ou minha namorada, meu namorado está fazendo lá na casa dele, eu vou sair para ver o que meu desafeto lá, meu inimigo está fazendo. Não vai acontecer isso, certo, gente? Eu vou sair para ver como é que são os marcianos, como é que são os capelinos, vou sair para conhecer outros mundos. Não é assim que funciona. Tu realmente só sai do teu corpo para outro lugar, geralmente com auxílio do mentor espiritual, do teu anjo da guarda e com autorização dos seres de luz. Ou seja, não é Bangu, isso daí não é Brasil, não é... Enfim, não é aqui na Terra que às vezes passa um monte de coisa nos aeroportos que não era para passar, a alfândega às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes tem fiscalização, não é assim que funciona. Existe uma fiscalização rígida que funciona sempre. Então tu só vai sair realmente do teu corpo se for preciso, necessário. Não é como ali no filme que eles ficavam saindo toda hora porque queriam, não. Só quando é preciso, é necessário. Esse filme, o Insidious, ou Sobrenatural, é muito interessante porque realmente ele aborda toda a questão da espiritualidade de uma maneira bem generalizada, mas sempre com enfoque, é claro, nos espíritos ruins fazendo coisas ruins, influenciando os vivos a fazerem coisas ruins, né? Mas o que acontece? Eles também mostram muito espíritos muito fortes ali, espíritos trevosos, espíritos ruins. Quando eu digo trevosos, das trevas, né? Umbralinos que vivem no umbral, que é aquele lugar escuro, denso, que aparece várias cenas do filme, que é aquele lugar que parece que está tudo sempre envolto numa névoa, certo? Aquele lugar é onde realmente vivem os espíritos que fizeram coisas erradas aqui. A citar exemplos: ladrões, assassinos, estupradores, suicidas, traficantes, né? Políticos corruptos, enfim, todas as pessoas que fizeram coisas muito ruins ou ruins vão para lá. Qualquer um de nós pode ir para lá se fizer alguma coisa de ruim. Qual é o propósito de existir um umbral, existir aquele lugar horrível com aquelas criaturas horríveis lá? É fazer com que nós nos arrependamos. Se em vida nós conseguirmos nos arrepender dos atos ruins que já fizemos, não vamos para lá. Uma dica importante: se você fuma, se você usa droga, maconha, cocaína, o que for, se você é viciado em sexo, se você tem qualquer tipo de vício, você vai para lá. Eu não estou achando, eu estou afirmando, você vai para lá. A não ser que você deixe o seu vício, a não ser que você se arrependa do seu vício, é para lá que você vai. Porque exatamente aquele lugar serve para que o espírito se arrependa e saia de lá para um lugar melhor. Mas ele tem que primeiro se arrepender de verdade, de coração, pelas coisas erradas. E lá vivem espíritos que são, vamos dizer, há centenas de anos, alguns milênios, tão ruins e tão maus, que não reencarnam mais em planeta nenhum, em terra nenhuma, e gostam tanto de serem ruins que eles se tornam
magos trevosos, magos das trevas. São espíritos que são tão ruins e insistem tanto em quererem serem negativos e ruins, que se tornam extremamente fortes. Então são aqueles espíritos que vocês veem ali, que eles chamam de demônios, que ela está enfrentando, né? Demônios a médium está enfrentando ali, são espíritos trevosos, magos das trevas, espíritos que há muito, muito tempo escolheram o lado negro da força. E aí, enfim, né? Não quero dizer que eles não possam, não vão um dia mudar, se arrepender e evoluir e ir para o lado da luz, né? Podem, mas vai demorar e é muito complicado, porque uma vez que tu escolhe o lado negro da força, bom, para tu mudar de lado é complicado. Bom, o filme fala ainda sobre os pais que não querem acreditar na mediunidade dos filhos, que não querem ver que existe esse lado espiritual, o lado mediúnico, o lado... Os filhos têm esse lado de mediunidade e é importante que nós tenhamos ciência de que, sim, existem muitas pessoas que têm realmente uma mediunidade mais aflorada, temos que respeitá-las, temos que entendê-las e elas têm que saber como lidar com a sua mediunidade. O Espiritismo ensina assim como lidar com a sua mediunidade. O filme também fala sobre o perdão. Se tu não é capaz de perdoar um pai que foi muito ruim contigo, tu acaba ficando preso lá no mundo das trevas. Foi o caso da Elise, que ela foi parar lá e aquele mago das trevas deu cajado para ela bater no próprio pai. Ela começou a bater. Se não chega naquele momento a sobrinha dela e grita com ela, ela ficaria presa para lá para sempre, porque aquele mago das trevas se alimenta exatamente de energias negativas, ódio, rancor, raiva, e ela iria estar fazendo uma das coisas mais condenáveis que tem, que é tu estar julgando e condenando a outra pessoa. Tu tem que perdoar. Assim como ela queria o perdão do irmão, que depois o irmão perdoa ela por ter deixado ela lá por ter deixado ele lá sozinho com o pai, ela também teve que perdoar, né? Enfim, o pai. Então o perdão é extremamente importante. É outra coisa que eu falo também em todos os vídeos. Perdoem para serem perdoados, certo? Perdoem para serem perdoados. Outro ponto interessante que os filmes abordam. Os médiuns. Eles abordam a questão da mediunidade que o médium tem, que ele é capaz de ver os espíritos, de tudo aquilo, e cobrar. Isso não acontece, certo? Vejam, por exemplo, o caso, só citando um exemplo, João de Deus. Ele cobrava e cobrava muito das mulheres, das pessoas que iam lá para curá-las, para dar uma consulta, enfim, para ajudar. E na verdade ele não ajudava ninguém, não curava ninguém. Os espíritos que estavam ajudando ele o tempo todo eram espíritos inferiores, de baixa frequência, espíritos trevosos, espíritos umbralinos, certo? Porque a partir do momento que o médium, qualquer um, seja hoje em dia qualquer médium que tu vê aí que está cobrando para dar consulta, para ler o teu futuro, para dizer o que vai acontecer, não vai acontecer, não está sendo assessorado por espíritos de luz. Espíritos de luz não trabalham com médios que cobram para fazer esse serviço. Por quê? Porque o entendimento deles é muito simples. A espiritualidade, o espiritismo, o conhecimento tem que ser de graça para todos, tem que ser acessível a todos, ou seja, aqueles que podem pagar e aqueles que não podem pagar. Por isso que não pode ser cobrado quem tem essa mediunidade. Quem tem a mediunidade, mas
forte, mais aflorada. Tem que ajudar as pessoas? Tem. E não pode cobrar nada. Aceitar uma ajuda é uma coisa. Agora, tu cobrar um valor X ou estipular um valor, não. Bom, e os filmes também falam, logicamente, sobre os espíritos de luz. Vemos ali que apareceu como espírito de luz a mãe da Alice para salvar ela. Então, quer dizer, e o apito? Lembra que a mãe tinha dado o apito para o rapaz chamar ela quando estivesse com medo? Aquele apito representa no filme a nossa fé, a nossa crença em Jesus Cristo, a nossa crença em Deus, a nossa fé no poder da luz, do Altíssimo. Então, se naquele momento que nós nos vemos desesperados aqui, nós pedimos ajuda ao anjo da guarda, ao Espírito de luz, à Virgem Maria, a Jesus, enfim, sempre que nós invocarmos espíritos de luz, espíritos mais evoluídos, eles virão até nós para nos ajudarmos. Espíritos de luz, se não quiserem, eles não são vistos pelos umbralinos. Se os espíritos de luz quiserem ir até o umbral e não serem vistos pelos espíritos trevosos que lá estão, eles não são vistos. Eles têm esse poder. E muito mais. E que o Altíssimo esteja sempre na direção do roteiro de nossas vidas. Muito obrigado.